Frequência semanal no treinamento de força e hipertrofia. Qual é a melhor frequência semanal para hipertrofia baseada em evidências científicas? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Baladã e esse é mais um vídeo aqui no canal HiFit para você que acompanha o meu trabalho aí pelas redes sociais, pelo site, pelo canal do YouTube e mais uma vez aqui marcando presença para trazer para você, levar até você aí dentro da sua casa, da forma que você possa assistir online, seja no PC, no tablet, no smartphone, todo o conhecimento, toda a informação que a literatura disponibiliza acerca do treinamento de força, da educação física, da medicina do esporte de uma maneira em geral. Antes de começar falando sobre o tema de hoje, quero pedir para você dar um like aí no vídeo, clica aí embaixo, se inscreve gratuitamente no canal, você não precisa criar nada, colocar dados pessoais, absolutamente nada. Segue a HiFit aí nas redes sociais, no Facebook, na fanpage. Rodrigo Baladã também é aí o meu Facebook pessoal. Também tem lá o meu Instagram, então você pode seguir lá a HiFit pelo Instagram. Pode também, através do telefone do WhatsApp, que é disponibilizado no site HiFit, você se inscrever na lista de transmissão para poder ser VIP lá e receber conteúdos exclusivos e de forma antecipada dos demais, tudo que houver de novidade aí no site HiFit. Bom, eu trouxe aqui um artigo de revisão que foi publicado na Sports Medicine, um dos periódicos com maior peso, com o maior crivo existente aí na medicina do esporte, para nós que trabalhamos com prescrição de exercício, né? Nós do treinamento de força. A Sports Medicine é um periódico que só publica artigos de revisão e tem realmente aí um fator de impacto bem alto, um fator de impacto considerável dentro aí dos demais periódicos onde a gente busca informação, busca conhecimento, para que nós possamos aí na nossa vida prática aplicar o que a ciência, o que a literatura nos apresenta, né, na parte teórica e que isso nos permita levar para a parte prática. Bom, esse artigo aí do Scott Dunkel e colaboradores é um artigo de revisão que fala um olhar, né, por cima da variável de treinamento de força, frequência semanal que possa aí induzir ao processo de hipertrofia, né? Afinal de contas, frequência semanal e hipertrofia. Qual é a melhor frequência para indivíduos treinados? Eu trouxe esse artigo de revisão, né, para apresentar para você que está aí me assistindo, que faz um apanhado, todo artigo de revisão, de uma maneira geral, ele faz um apanhado do que existe na literatura e apresenta uma síntese após citar todos os artigos que ele compilou para fazer essa revisão, explicar como foi cada modelo. Então ele pega tudo que existe na literatura. Normalmente um artigo de revisão é bem comprido e eu trouxe esse artigo aqui de revisão do Scott Dunkel, que acabou de sair, para apresentar para você e para te dar um norte sobre a frequência semanal ideal ou melhor, tá, para induzir o processo de hipertrofia, tá? Para gerar induções hipertróficas, enfim. Não se deixe enganar. Eu coloquei em vermelho, bem destacada essa frase, para você poder ter exatamente um alerta sobre isso que eu estou falando. Existe muita coisa sendo postada nas redes sociais, existem muitas coisas onde as pessoas escrevem textos, artigos pessoais, em blogs principalmente, textos, né, explicando sobre diversas coisas. Uma delas é a frequência semanal e muitas delas sem fundamentação científica, sem o suporte de ensaios clínicos experimentais. Então eu trouxe um artigo aqui da Sports Medicine, bem recente, para a gente poder apresentar o que existe aí na literatura a respeito do assunto. Então vamos lá, vamos seguir e vamos ver o que tem aí para a gente levar de informação. Bom, de uma maneira geral,
classicamente, a progressão da intensidade do treinamento de força, baseada em evidências científicas, ela é norteada pela seguinte progressão, né, pelo seguinte passo a passo. Primeiro, se aumenta a sobrecarga. Indivíduos que desejam hipertrofia e que começam um trabalho de força, né, são destreinados e vão futuramente tornarem-se treinados. Inicialmente, aumenta-se a sobrecarga e após o aumento nessa sobrecarga nos exercícios, ocorre aumento da frequência semanal, para que ocorra aumento desses estímulos semanais, e depois ocorre o aumento no número dessas séries diárias, ou seja, o volume diário. Algumas vezes pode ser inverso, ou seja, ou pode ter mais um elemento, ou seja, o primeiro ponto seria o aumento da sobrecarga, o segundo seria o aumento no número de séries, posteriormente seria o aumento da frequência semanal, só que conforme o indivíduo vai se adaptando e ele vai ganhando condicionamento e vai se tornando cada vez mais treinado, a literatura mostra que mais número de séries precisam ser executadas por dia de treinamento e, consequentemente, a frequência que era mais alta passa a ser mais baixa. Quem é que está dizendo isso, Baladã? É você que está tirando isso da tua cabeça? Não. Baseada nisso aqui, ó. No último posicionamento, nas recomendações do Position Stance do Colégio Americano de Medicina Desportiva, American College of Sports Medicine. Isso está lá no guideline do American College, que normalmente a progressão do treinamento de força, baseada em evidências, é feita dessa forma. Tudo bem? Parece que para o Scott Dunkel e colaboradores, isso está errado e ele tem uma visão diferente do que seria essa ordem, né, na progressão do treinamento de força. Ele tem uma visão diferente. E como ele fez um estudo de revisão, sem dúvida alguma, ele está extremamente fundamentado, baseado em ensaios clínicos experimentais, para poder fazer essa afirmação. Eu trouxe aqui, então, como de costume, eu faço questão de recortar diversos trechos do artigo, justamente porque eu não gosto de fazer uma síntese mastigada. Eu acho que tudo que você faz muito mastigado, muito resumido, você faz nas coxas e você esquece de muita coisa de ver no artigo. Então, como é de praxe nas minhas lives, nos meus vídeos, eu recorto os pontos do artigo e pego exatamente tudo de mais importante, do primeiro parágrafo até a última linha da discussão, das limitações do estudo e das aplicações práticas. Então, nos pontos chaves que o Scott Dunkel e colaboradores separaram, né, destacaram nesse artigo de revisão, ele fala que indivíduos completando aí um volume, né, completam um volume de treinamento de força acima, né, além do que seria benéfico para a hipertrofia. Ele faz essa afirmação, que normalmente os indivíduos fazem um volume no seu treinamento, na sua programação de treinamento, que é acima do que seria benéfico para a hipertrofia. E que a resposta da taxa de síntese proteica ao treinamento de força, ela seria mais favorável com maiores frequências de exercício. Olha o que ele afirma, que seria mais interessante para ter taxa de síntese proteica, maiores taxas de síntese proteica, maiores frequências, né? E que reduzindo o volume de treinamento e aumentando essa frequência, poderia ser benéfico, mais benéfico, né, para a hipertrofia muscular, ou seja, justamente o contrário que fala o posicionamento no guideline do American College, né, para prestação de treinamento de força, que você aumentaria a sobrecarga, aumentaria o número de séries e, posteriormente, quanto mais séries por dia de treino você faz, menos frequência você tem condição de fazer, por causa de restauração dos estoques de energia, por causa de dano muscular. Nós sabemos que o dano muscular está muito mais relacionado, ou quase 100% relacionado com o treinamento excêntrico, tudo bem, mas enfim, a desorganização lá do sarcômero, né, a perda de performance em virtude de inúmeros fatores, como, por exemplo, acabei de citar fatores energéticos, né, ressíntese dos estoques de glicogênio e por aí vai. Então, o Scott Dunkel discorda do posicionamento do American College, que é baseado em inúmeras evidências.
Bom, e o que o Scott Dunkel e colaboradores apresentam nessa revisão? Esse primeiro gráfico aqui, o que ele fala? Que para o mesmo volume de séries semanais, vocês podem observar aqui nesse trecho, nessa linha mais escura, que é a primeira linha lá de cima, diz o seguinte, ó, treinando 6 dias por semana, com 3 séries, que dariam 3 vezes 6, 18 séries semanais, a taxa de síntese proteica, ela permaneceria mais equilibrada. Observem o seguinte, embaixo está aqui, ó, os dias da semana, de segunda a sábado, tudo bem? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele escolhe 6 dias da semana, que seria de segunda a sábado. Aqui no lado esquerdo, né, estaria o anabolismo proteico. Essa linha pontilhada que vocês estão vendo seria o limite anabólico para um volume de séries. E o que isso significa? Ele compara dois modelos de frequência, ou seja, com treinamento de 6 vezes por semana, realizando 3 séries por grupamento muscular, certo? Fazendo mais vezes na semana ou realizando 2 vezes, estimulando esse grupamento 2 vezes na semana, 9 séries por grupamento muscular. Então, dariam aí 18 séries para um, 18 séries para outras. Observem o seguinte, essa linha cinza clara, né, reta, que é o segundo ponto aí, onde está a letra A, a primeira é menos séries e mais frequência, e a segunda é menos frequência e mais séries por dia de treinamento. Observem o seguinte, que essa linha cinza clara, fazendo um número muito grande de séries, essa quantidade de séries no mesmo dia pro grupamento muscular ultrapassaria esse limite anabólico que o corpo tem. E ele chama de wasted sets, ou seja, que seriam séries além, séries a mais, sem necessidade, séries desperdiçadas, ou seja, séries que você está jogando fora. E o que ele apresenta? Que quando você faz muitas séries por cada dia de treino para o mesmo grupamento muscular, você ultrapassa sem necessidade esse anabolismo e você perde esse limite anabólico, você ultrapassa, ou seja, você não tem mais ganhos. Ao ponto de que se você fizesse o contrário, menos séries por grupamento muscular e mais vezes na semana, você manteria, ó a linha preta aqui, ó, manteria justamente mais equilibrado a taxa de síntese proteica, né, e o estímulo anabólico para geração de hipertrofia, para indução hipertrófica, tá? E aqui abaixo a linha pontilhada é justamente isso, ou seja, passando do limite, né, sem existir um limiar, né, um limite de volume de treinamento, 9 séries já seria extremamente exagerado e ultrapassaria esse limite anabólico que o corpo teria para hipertrofia para um volume de séries para um mesmo grupamento muscular no mesmo dia de treinamento. Tudo bem? E aí o que ele mostra? Lá em cima aqui na letra B, ó, o quadradinho lá, negro, fala que o maior potencial anabólico seria para quem treina 6 dias na semana com 3 séries por grupamento muscular, ou seja, poucas séries por dia de treino e muitos treinos por semana. Ele faria o quê? Ó, dispersa isso e faz uma frequência maior e menos séries por dia de treinamento. Então, nós vemos aqui embaixo, mais uma vez, ó, o limite anabólico, essa linha tracejada, que seria aqui, ó, o anabolismo muscular do lado esquerdo, aqui embaixo os dias de treinamento, para 6 dias nós iríamos até Saturday, né, que é sábado, de segunda a sábado, e nós teríamos aqui um poder anabólico, um maior potencial anabólico para quem faz menos séries por dia, por grupamento muscular e mais vezes, ao ponto que o quadrado cinza claro, que é o segundo aqui em cima, fazendo 9 dias e estimulando 2 vezes, 9 séries e estimulando 2 dias, né, 2 vezes na semana, teria um potencial anabólico somente no dia. Como ficaria muitos dias sem treinar, porque se você faz mais séries, você precisa de mais tempo para recuperar.
aquele gráfico tradicional que existe em livros, né, que seria o gráfico da supercompensação, para poder encontrar novamente o ponto ótimo para gerar um novo estímulo. E o que acontece? Para quem fizesse, né, um volume maior por dia de treinamento, teria esse poder anabólico ali no limite, que é essa linha tracejada, e essas séries a mais seriam séries jogadas fora, séries sem necessidade, que não gerariam maiores anabolismo muscular, né? Ao ponto que o tempo que você ficaria descansando, se recuperando desse treino extremamente volumoso, você teria queda nesse poder anabólico, né? Até novamente dar um outro estímulo, que seria na quinta-feira, que normalmente é a série ABC, que é segunda, terça e quarta, ABC, depois quinta, sexta e sábado, ABC de novo. Tudo bem? Ele diz que isso seria péssimo. E esses dois gráficos que eu apresentei, o primeiro e esse, mostram exatamente isso. Um sobre a frequência semanal, que foi mostrado anteriormente, eu vou voltar aqui, ou seja, sobre o volume de treinamento, né? E aqui o maior potencial anabólico. Essa faixa toda aqui, essa zona do quadrinho negro, né? Aqui, que você manteria constante esse maior potencial anabólico, teria um maior potencial anabólico, você manteria isso constante ao longo da semana, né? Tudo bem. Olha só, antes da gente continuar com essa revisão, eu trouxe um artigo aqui, que é do grupo lá do Cameron, do Mitchell, né? Que é o grupo do Phillips, né? Do Bird, enfim. E o Mitchell e colaboradores, né? Sobre a tutela aí do seu orientador, que é o Stuart Phillips, é o grupo que normalmente pesquisa muito e encontra resultados com treinamento de baixa intensidade, né? Mostrando aí resultados similares para a hipertrofia através de seus achados. Ele fala desse estudo aqui, o próprio texto, o título do texto já é bastante contundente. Ele fala o seguinte, que taxa de síntese proteica miofibrilar aguda não tem correlação com hipertrofia muscular. Entendeu isso que eu estou te falando? Você faz um treinamento, uma sessão de treinamento de forma aguda, fez a análise lá de MPS-FSR, que é taxa de síntese proteica fracionada. Houve aumento, houve resposta aguda. Isso não significa que cronicamente a exposição continuada ao treinamento você vá ter hipertrofia. O título já fala isso. E aí eu peguei esse artigo, botei ele aqui dentro dessa apresentação para mostrar para você que isso aqui é um ensaio clínico e experimental. E o que ele fez, o Mitchell e colaboradores? 23 homens jovens não treinados fizeram análise de ressonância para área de secção transversa para poder verificar a hipertrofia e DEXA para analisar a composição corporal. São análises extremamente fidedignas. Ele mediu a taxa de síntese proteica miofibrilar em repouso na noite anterior à primeira sessão. Foram 16 semanas de experimento. 4 vezes na semana eles treinavam, começavam com um programa mais ou menos com 3 séries de 12 repetições máximas e ia aumentando a sobrecarga até chegar no final das 16 semanas de experimento com 4 séries de 6 repetições máximas, ou seja, caracterizando aqui uma periodização linear, onde você começa com um volume maior e uma sobrecarga menor e termina com uma sobrecarga maior e um volume menor. Eles fizeram leg press, cadeira extensora, cadeira flexora e panturrilha para membros inferiores. Para membros superiores, supino, puxada, desenvolvimento, remada, bíceps e tríceps. É um programa de treinamento para um indivíduo iniciante com todos os grandes grupamentos musculares baseado nas recomendações do posicionamento do American College. Está corretíssimo, um programa inteiro. Ao final de cada sessão, após toda a sessão de treinamento, eles tomavam um shake que continha 30 gramas de whey protein, 25 gramas de carboidrato e 3,5 gramas de gordura. Isso é para garantir o anabolismo proteico pós-exercício. Durante as 16 semanas, ao final de todo o treino, eles tomavam esse shake. Muito bem.
Ao final de 16 semanas, houve hipertrofia muscular. Tá aqui esse quadro aqui, letra A, ou seja, houve um aumento na área de secção transversa comparado ao início do trabalho, tá? De forma significativa. Muito bem, o que esse gráfico aqui mostra? Olha só, aqui na letra A, superior esquerda, é a fosforilação da mTOR, tá? Aqui do lado direito, no quadro superior direito, letra B, é a fosforilação da AKT. Aqui embaixo é a 4-EBP1, inferior esquerdo, na letra C, e na letra D, a RPS6. Existem vias, tá? O processo de mecanotransdução para a síntese proteica, ele é norteado pela modulação de reguladores enzimáticos, de proteínas, tá? É regulada a síntese proteica e a hipertrofia muscular, ela é induzida e ela é apresentada na biologia molecular através da fosforilação de enzimas e proteínas que induzem o processo de síntese proteica e, consequentemente, podem vir a ocasionar a hipertrofia muscular, e também pela resposta e inibição de vias sinalizadoras de catabolismo proteico. Então, olha só, a mTOR, a AKT, a RPS6, a P90RS quinase, a P70S6 quinase, que não estão aqui, fazem parte da cascata de reações do processo de mecanotransdução, que após um estímulo mecânico desencadeia respostas químicas para possivelmente ocasionarem um processo de hipertrofia. E o que isso significa? Que houve aqui, de forma significativa nessas três, A, B e abaixo D, fosforilação significativa comparada com repouso, significa que taxa de síntese proteica está acontecendo de forma aguda. A análise foi feita até 6 horas e a maioria delas, durante todo o período, foi aumentada de forma significativa. Então, na cascata lá de reações de síntese proteica, né, as vias sinalizadoras, os reguladores enzimáticos, né, modulados por essas vias, estavam ativados, estavam sendo fosforilados. E esse Western blot, que são esses retângulozinhos acima dos gráficos, mostra exatamente quanto mais escuro, mais significativa é essa fosforilação. Aqui embaixo, a 4-EBP1 é uma via de inibição de síntese proteica. E o que acontece? Mostra o quê? Sem diferença significativa comparado com o repouso. Então, o que isso significa? Esse quadro todo grandão, ele significa que as vias sinalizadoras de síntese proteica de anabolismo muscular estavam sendo fosforiladas, ativadas, né? Que podem vir à exposição continuada ao treinamento de força gerarem hipertrofia, mas a hipertrofia depende de muitas coisas, fatores hormonais, estimulação das células satélites, né, sistema imune, diversos fatores precisam acontecer, estado nutricional, muitos fatores precisam acontecer para gerar hipertrofia, mas o estímulo mecânico foi bem dado aqui, esse gráfico mostra isso. E a 4-EBP1, que seria uma via de catabolismo muscular, ela está inibida. Então o treinamento foi extremamente útil, o estímulo mecânico foi bem dado. Esse gráfico aqui mostra justamente que houve um estímulo mecânico favorável a síntese proteica, não a hipertrofia. De forma aguda, esse gráfico aqui, ele mostra que houve um estímulo significativo, um estímulo bacana, mecânico, para que ocorresse lá a fosforilação, né, e desencadeasse respostas químicas favoráveis ao aumento da síntese proteica, tá? E aí eles fizeram lá a análise através de biópsia, né, e verificaram que até 6 horas essa taxa estava aumentada. Tudo bem? Bom, esse gráfico aqui mostra o seguinte:
Vamos observar esse gráfico aqui em cima, na letra A superior à direita. Olha só. Esse gráfico, que é um gráfico XY, mostra a taxa de síntese proteica fracionada, que é FSR, e que percentualmente, aqui já é um gráfico crônico. O gráfico anterior é um gráfico agudo da análise de taxa de síntese proteica até 6 horas, que foi o que eles mediram. Esse gráfico aqui já é um gráfico crônico. E olha o que ele mostra. Que aqui do lado horizontal, o percentual de taxa de síntese proteica, ele ia aumentando, correto? Conforme o tempo ia passando. Então, conforme o aumento na taxa de síntese proteica ia acontecendo, o volume muscular, o ganho de massa muscular, era para ocorrer de forma igual. E vocês observem essas 3 linhas aqui, que elas estão praticamente na horizontal. Ou seja, não existe correlação e muito menos proporcionalidade entre taxa de síntese proteica miofibrilar fracionada de forma aguda e hipertrofia. O gráfico de baixo, ele mostra justamente, essas 3 linhas do gráfico de baixo, mostra justamente como teria que ser essas linhas no gráfico de cima, para haver correlação. Ou seja, conforme a taxa de síntese proteica aumenta, proporcionalmente, na mesma proporção, ocorre aumento da massa muscular. Isso não existe. Mas já com a fosforilação da 4-EBP1, que é uma via de inibição de taxa de síntese proteica, ocorre essa proporção. O que isso significa dizer? Que ela está inibida, mas mesmo ela inibida, ocorre aumento lá do percentual do volume muscular. Essa análise gráfica de baixo tinha que existir em cima, para que houvesse correlação entre taxa de síntese proteica fracionada e aumento na área de secção transversa. Não existe. Ficou claro? O que você estimula de forma aguda nem sempre vai continuar quando ocorre de forma crônica, ou seja, com a exposição continuada ao treinamento de força. Fiz hoje um treinamento que gerou muitos hormônios anabólicos, né? O treinamento com volume de treinamento com um tempo de intervalo muito curto, 45 segundos, você secreta muita testosterona, GH, IGF-1, somatomedina C e D, de forma aguda. E isso, cronicamente, ou seja, após 12 semanas, 16 semanas, 24 semanas de treinamento, não significa que vai ter hipertrofia na mesma proporção ou pior ainda, correlação. E para a taxa de síntese proteica é a mesma coisa que ocorre com os hormônios. Secretou mais hormônio de forma aguda, vai ter mais hipertrofia. Não existe isso. Secretou mais, estimulou mais síntese proteica de forma aguda, vai ter mais hipertrofia. Não existe essa correlação e muito menos proporcionalidade, tá? Por que eu apresentei esse artigo? Voltando agora à revisão, eu costumo sempre dizer que eu recorto e tiro tudo do artigo para não dizerem depois que o Baladã acha que ele disse isso, que ele acha. Eu não acho nada, eu não penso nada, eu não acredito em nada. Então, voltando à revisão, não se assuste com o próximo slide, tá? Calma, eu vou ler para você como sempre eu leio e entregar mastigado na tua boca. Na parte das limitações dessa hipótese. Você sabe o que é hipótese? Agora eu vou dizer a verdade sobre o que é essa revisão. Olha só, o aumento na frequência do treinamento pode ser hipoteticamente, né? Ou seja, pode ser uma hipótese que permita, né, que maiores elevações na taxa de síntese proteica, né? Ou seja, ele hipotetiza, se existe essa palavra em português, porque para o inglês não tem uma tradução, ler palavra a palavra, ele diz que a hipótese, ou seja, ele tem a hipótese de que maiores frequências podem levar a maiores elevações na taxa de síntese proteica. Tudo bem? Ele diz também que o corpo ele pode se adaptar, forçando a uma necessidade de aumentar essa frequência de treinamento para produzir maiores crescimentos.
muscular. Mesmo assim, muitos indivíduos não treinam dessa forma, ou seja, fazendo com que menos séries e maiores frequências sejam relacionadas, ou seja, não treinam os mesmos músculos com maiores frequências. Então, nessa primeira limitação dessa revisão, essa revisão é baseada numa hipótese, ou seja, a hipótese do Scott Dunkel e de colaboradores é que, hipoteticamente, se você fizer mais séries, você pode aumentar a taxa de síntese proteica. Você está entendendo agora, você que já deve ter sacado pela tua inteligência, por que eu coloquei aquele artigo antes? Ele diz que a hipótese dele, ele se agarra numa hipótese. Normalmente, quando você faz uma revisão, você se baseia em ensaios clínicos experimentais, lê tudo que existe na literatura sobre aquele determinado assunto, escolhe uma variável dependente, uma variável independente, e você vai dizer exatamente o que a literatura diz, que o corpo de evidências diz sobre aquele assunto. Scott Dunkel escreveu uma revisão publicada na Sports Medicine, que é um periódico de peso altíssimo, com um crivo enorme, baseado em hipótese. A hipótese do cara é que quanto mais você tiver frequência para aquele grupamento muscular, você tem maiores elevações na taxa de síntese proteica. Legal! Só que, olha aqui embaixo o que ele mesmo diz. Ele mesmo diz. Além disso, essa hipótese, ou seja, essa revisão é baseada numa hipótese, ela é baseada amplamente, largamente, na resposta de taxa de síntese proteica no treinamento de força, que nem sempre está bem correlacionada com mudanças no tamanho muscular, ou seja, com hipertrofia. Você parou para pensar o que eu estou querendo te dizer? Aqui nesse quadro superior esquerdo, acima, 7 limitações dessa hipótese, ele diz que essa revisão dele é baseada em hipótese e que a hipótese dele é baseada que o aumento na taxa de síntese proteica possa gerar maiores hipertrofias. E aqui embaixo ele mesmo diz, e ele cita esse artigo, esse número 39 desse artigo, eu fui lá nas revisões, nas referências bibliográficas, e peguei esse artigo de 39. Sabe qual é esse artigo número 39? É esse artigo que eu acabei de apresentar para você. Ou seja, ele mesmo cita o artigo que diz que não existe correlação entre taxa de síntese proteica e hipertrofia. Ele diz que a hipótese dele está baseada nessa taxa de síntese proteica e depois ele mesmo cita dizendo que não tem correlação, que os estudos, os ensaios clínicos experimentais mostram que não tem correlação alguma com taxa de síntese proteica e hipertrofia. O cara é louco. Ele se baseia numa hipótese e essa hipótese não é nem fundamentada pela literatura, é o contrário. Pelo amor de Deus, e que além disso, que ele não leva em consideração a quantidade de breakdown protein, que seria o catabolismo proteico, para que com o anabolismo e o catabolismo ocorra o turnover proteico, e se você tiver mais anabolismo proteico, você tem aí um balanço nitrogenado positivo que possa vir a favorecer de forma continuada, possa vir a favorecer, pode ser um dos ingredientes que possam favorecer a hipertrofia. Mesmo assim, mudanças agudas na taxa de síntese proteica aparentam ser o primeiro drive, ou seja, o ponto mais importante para o crescimento muscular, para a hipertrofia, né? E que a falta da correlação entre taxa de síntese proteica e aumento muscular, ela pode não ser ter correlação pela forma como é mensurada a taxa de síntese proteica. Aí é que ele dá um exemplo da biópsia. Cara, peraí, biópsia muscular, você está querendo reclamar o quê? Ou seja, você diz que a tua hipótese é baseada na taxa de síntese proteica, e aí você é obrigado a citar um artigo que existe na literatura, mostrando no ensaio clínico experimental que taxa de síntese proteica não tem correlação com hipertrofia, e aí depois você quer dar a desculpa de que essas respostas ocorrem desse jeito porque a forma como é mensurada a taxa de síntese proteica é por biópsia. Pelo amor de Deus, é deitar na cama e chorar.
E aí ele mesmo conclui o seguinte, que enquanto a maioria dos estudos de treinamento de força existentes na literatura foca no aumento nas séries, né, para produzir grandes adaptações no tamanho muscular, nossa opinião, ou seja, é a opinião dele. O cara está baseado em quê? Está fundamentado em quê? No achismo dele, no empirismo dele? Ou seja, eu acho, eu acredito, eu hipotetizo, eu creio, na minha opinião, na nossa opinião, né? A opinião dele é de que teria mais benefícios com maiores frequências. Fundamentado em quê? Ao contrário do que diz as recomendações do posicionamento do American College, que indivíduos treinados usam rotinas parceladas que permita para poder utilizar mais séries por grupamento muscular dentro da mesma sessão, nós sentimos, tá aqui o fio, nós sentimos que indivíduos treinados possam treinar de forma similar com maiores frequências para gerarem maiores hipertrofias, reduzindo o número de séries realizadas na mesma sessão. Ele colocou, nós hipotetizamos, essa palavra existe em português, ele coloca, nós acreditamos, nós sentimos, na nossa opinião, sem fundamentação nenhuma. Um artigo na Sports Medicine, com um peso absurdamente alto, classificação A1, fator de impacto enorme, talvez o jornal mais importante que só publica revisão. Ele diz que essa hipótese ela é baseada em pesquisas anteriores que demonstram o seguinte, que o aumento no número de séries até determinado ponto ele é negligenciável porque os efeitos na hipertrofia são relativamente ocorrem com volume baixo, né? Que volume baixo seria o suficiente para maximizar a taxa de síntese proteica, ou seja, que fazer muitas séries por dia de treino, ou seja, você vai se treinando, você vai se condicionando, eu aumento a sobrecarga, depois eu tenho que aumentar o número de séries. Quanto mais séries eu aumento por dia de treino para aquele grupo muscular, menos frequência eu vou ter naquele grupo muscular, até por causa de uma questão de logística para montar um programa de treinamento para o corpo inteiro. Então, o que o American College fala, baseado em estudos e ensaios clínicos experimentais que ele colocou lá no posicionamento dele, é que o indivíduo destreinado ele não suporta muito volume de séries para o mesmo grupamento porque ele entra em fadiga, tanto neural quanto metabólica, né, ali por depletação de substratos energéticos, ele não tem tanto estoque de glicogênio muscular, e aí ele precisa fazer um pouquinho mais vezes. Conforme ele vai treinando, ele vai fazendo um pocão menos vezes. O cara discorda disso, de algo que é fundamentado na literatura, para dizer que a hipótese dele, que ele acredita, que ele sente, que nós achamos que seria melhor fazer maiores frequências e menos volumes por grupamento muscular por dia de treino. E que essa hipótese é baseada na taxa de síntese proteica, que ele mesmo fala que não tem correlação com hipertrofia, e que ele também hipotetiza que fazer muitas séries seria negligenciável, porque para você estimular a síntese proteica, poucas séries já seria suficiente. E que ele ainda fala que essa frequência precisa ser mais vezes, precisa ocorrer mais vezes, porque a análise da taxa de síntese proteica, ela parece ser muito curta, ou seja, se a elevação na taxa de síntese proteica ela é muito curta, então você tem que estimular mais vezes para manter alta essa taxa de síntese proteica. Legal. Cadê a fundamentação das evidências? O cara escreveu uma revisão hipotetizando o que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acredita. E foi publicado na Sports Medicine. Se você não tem o hábito de ler um artigo de forma completa, você vai ver muita coisa por aí dizendo o contrário ou corroborando com algo que não tem fundamentação.
Vou dizer uma coisa que está aí no slide que eu costumo sempre dizer nas minhas apresentações, seja ao vivo, em curso presencial, curso online, em live, nesse conteúdo aqui que eu disponibilizo gratuitamente para você. Tem o trabalho de montar uma apresentação, montar uma aula. Costumo sempre dizer, o que o Baladã acha, o que o Baladã pensa, o que o Baladã crê, ou o que o Baladã sente, fica da porta da rua da minha casa para dentro. Da porta da rua da minha casa para fora, eu apresento evidências que muitas vezes nem garantem um norte exato de como você deve manipular as variáveis do treinamento de força. O treinamento de força, a quantidade de pesquisas é extremamente incipiente. Se assim já é difícil seguir, nortear por alguma coisa, imagine sem evidências. Bom, isso é tudo. Eu queria agradecer aí a tua atenção. Esse artigo serve de alerta para você prestar atenção e não engolir tudo que você encontra por aí, principalmente em blog, de gente que não tem fundamentação, que não tem um histórico na educação física. Procure se orientar por quem apresenta conteúdo, entendeu? Porque para quem tem canal, sabe, que é profissional sério, que é mestre, é doutor em educação física, tem muita gente boa no mercado, tem excelentes profissionais que postam conteúdo. Então, assim, evita blog, rede social, porque na rede social, no blog, a pessoa o cara coloca ali o que ele quer. E ele muitas vezes não coloca o que o artigo diz completamente. Por isso que quando eu trago aqui para fazer um vídeo no canal, eu não faço um vídeo no canal de 2, 3 minutos, porque eu tenho que ler o artigo inteiro e mostrar tudo para você, tá bom? Queria mais uma vez agradecer, tá aí o meu contato, tá? Qualquer tipo de comunicação que você desejar, contato@highfit.com.br, tá aqui o site, aí as redes sociais, Facebook, Instagram, canal aqui do YouTube, não esquece aí de se inscrever, tudo bem? Lembrando aí, ó, lá no site da HighFit tem inúmeros cursos. Lembrando, para esse assunto, frequência semanal, tem aí o curso Segredos da Hipertrofia, que é um curso de 8 horas. Tem também o curso Ciência na Prática, com estudo de caso voltado para a hipertrofia. Mais uma vez aí o contato para quem precisar falar comigo, tá? Esse foi mais um vídeo aí, tentando esclarecer o que existe na literatura para que a gente possa colocar na prática o que houver de melhor, para que a gente possa entregar um serviço de maior qualidade para a sociedade, para a população, para os nossos alunos de personal, para os nossos clientes de uma maneira em geral. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Não sou polêmico, sou autêntico. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado!